Paz e graça, seja abençoado e favorecido hoje e sempre, no poderoso nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te direcione no lugar do propósito do seu coração, no nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis 22, 17. Amém? Reencontra-te com o Deus que fez aliança com os nossos pais. Amém? Saiba que Deus não trabalha na vida daqueles que não são comprometidos com Ele. Saiba que todos aqueles que decidiram andar com Deus viram a transbordância da graça nas suas vidas. Existe aliança de vida, tal como também alianças de morte. Amém? Para o favorecimento da tua vida, alargamento em todas as áreas, é necessário que nos comprometamos com Deus em aliança. Aleluia. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador não significa que você está comprometido com Ele em aliança. Alianças são acordos que duas pessoas fazem ao se encontrarem. E esses acordos devem ser mantidos. Esses acordos são renováveis. Amém? O altar é o lugar de renovações de pactos. Aleluia. Deus se encontrava continuamente com Abraão nos altares que Abraão erguia para Deus. E nesses altares ele reoferecia diversos sacrifícios como sinal de prestação de culto, de votos de fidelidade ao Deus que havia feito acordos com ele. E Deus lhe favorecia em tudo, enquanto ele permanecia leal à aliança que eles haviam feito no dia que se encontraram. E a Bíblia está a dizer que essa aliança abrangiu na vida de Isaac, abrangiu na vida de Jacó, abrangiu na vida dos filhos dos seus filhos. E hoje tem abrangido a nós como descendentes de Abraão. Glória a Deus. E nós devemos permanecer fiel à aliança que Deus fez com os nossos pais. É necessário conhecermos os caminhos que Deus levou os nossos pais. É necessário conhecer a mesma aliança que Deus fez com os nossos pais. O Deus que nós buscamos, Ele é o Deus dos nossos pais. O Deus que andou com os nossos pais, o Deus que defendeu os nossos pais, o Deus que protegeu os nossos pais. Em Gênesis, no livro que nós abrimos, Gênesis 22, 17, Deus está a dizer a Abraão que eu vou te abençoar, eu vou te alargar de tal maneira em que os teus descendentes irão possuir os portões dos seus inimigos. Amém? Saiba que a graça de Deus é que traz largueza na vida dos homens. Quando nós obedecemos à aliança que nós fizemos com Deus, nós veremos a mão de Deus a nos favorecer em tudo. Nós veremos a transbordância da graça em todas as áreas. Não existem homens sem alianças. Amém? Glória a Deus. Não existem homens sem alianças. Ou tem aliança com Deus, ou fez aliança com a escuridão. Aleluia. Acordos estes. Todo acordo, toda aliança traz consigo privilégios.
E toda aliança carrega consigo proibições. Aleluia. E proibições que inegociavelmente quem fez aliança não pode exceder aos limites que lhe foram estabelecidos. E dentro desses limites, nós encontramos coisas que nos são permitidas e as que nos são proibidas. Aleluia. Hoje muitos querem andar com Deus, mas não querem conhecer as exigências que constam no acordo que Deus fez com eles. Quando Deus fez aliança com Abraão, uma das exigências era: ande na minha presença e seja perfeito. Amém? Saiba que os acordos que nós fizemos com Deus são inegociáveis e inquebráveis. Aleluia. E quando nós obedecemos esses acordos que nós fizemos com Deus, é a chave da preservação das nossas vidas. Nós somos preservados por obedecermos os acordos da aliança que nós fizemos com Deus. Não existem alianças sem acordos. E quando esses acordos são quebrados, existem consequências devastadoras. Aleluia. Quando Saul quebrou os acordos que Deus havia feito com ele, a Bíblia diz que isso afetou também toda a sua casa. E ele morreu por causa da sua desobediência aos acordos que Deus havia feito com ele. Todos os homens que foram favorecidos com Deus são homens que se submeteram à aliança que Deus fez com eles. Todos os homens na Bíblia que andaram com Deus, permaneceram com Deus, são homens que foram fiéis à aliança de Deus. E não existem alianças sem altares. As alianças são feitas nos altares. Aleluia. Os sacrifícios que Abraão oferecia continuamente a Deus eram votos, amém, de reconfirmação de fidelidade que ele possuía para com o Deus da sua aliança. Amém? Ele retornava continuamente nos altares que ele havia erguido para Deus como votos de fidelidade, para dizer a Deus que o seu coração ainda permanecia fiel a Ele, que o seu coração ainda o seguia. Nós não seguimos a Deus com os pés. Deus se segue com o coração. Os conselhos de Deus são transmitidos no coração. Aleluia. São os passos dos nossos corações que seguem a Deus. São os passos dos nossos corações que obedecem à direção de Deus. O que Deus direciona não são os pés físicos. Deus direciona o coração do homem. Aleluia. É necessário permanecermos leais à aliança que Deus fez com os nossos pais. É da inteira responsabilidade dos pais ensinarem aos seus filhos os caminhos de Deus. É a inteira responsabilidade dos pais contarem nos filhos acerca da aliança
que eles fizeram com Deus. Aleluia. Alianças são contratos que nós estabelecemos com Deus, acordos. E acordos são inquebráveis. Acordos, independentemente do que aconteça, os acordos são para serem cumpridos. Sempre que Israel decidiam desobedecer os acordos que eles haviam feito com Deus, os seus inimigos lhes quebravam, os seus inimigos triunfavam sobre eles. É necessário obedecermos à aliança que fizemos com Deus. Amém? O que vai manter o favor de Deus sobre os nossos portões é a nossa obediência à aliança com Deus dos nossos pais. Aleluia, glória a Deus. E é importante que os nossos corações permaneçam fiéis na aliança que Deus fez com os nossos pais. Quando Deus fez aliança com Moisés, durante a conversação que Deus tinha com Moisés, ele recomendava que ele tinha que transmitir a sua palavra a Josué e ao povo todo de Israel. E todos os pais em Israel tinham a responsabilidade de comunicar a vontade de Deus aos seus filhos. Tinham a responsabilidade de comunicar a direção de Deus, porque a palavra de Deus é a revelação exata da direção de Deus. A palavra de Deus é a manifestação precisa da sua vontade para cada um de nós. Quem recusa se submeter à vontade de Deus, à palavra de Deus, recusa-se obedecer à aliança que Deus fez com os nossos pais. Que Deus nos dê a graça de permanência, para permanecermos leal à aliança que Ele fez com os nossos pais. Seja abençoado hoje e favorecido hoje e amanhã e sempre, no poderoso nome de Jesus.